Hoje vamos aprender como expressar a ideia dos velhos tempos em inglês. Existem algumas maneiras bem comuns de dizer isso, dependendo do contexto. E a gente vai focar em três alternativas. A primeira é the old days, the second one, a segunda é the old times, e a terceira é back in the day. Cada uma dessas expressões é usada para falar sobre o passado, relembrando tempos antigos com nostalgia ou comparação. Vamos ver como é que a gente usa isso com exemplos práticos. Primeiro, pessoal, a gente tem the old days. The old days. Essa expressão a gente usa para falar sobre uma época no passado, de uma forma nostálgica ou comparativa. Normalmente lembrando de um tempo que parecia melhor ou mais simples. Vamos aqui para o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, nós temos in the old days, people used to write letters instead of emails. In the old days, people used to write letters instead of emails. In the old days, people used to write letters instead of emails. Nos velhos tempos, as pessoas costumavam escrever cartas em vez de e-mails. I miss the old days when life was much simpler. I miss the old days when life was much simpler. I miss the old days when life was much simpler. Eu sinto falta dos velhos tempos, quando a vida era muito mais simples. Agora vamos ver the old times. The old times. Embora similar a the old days, essa expressão ela tende a ser usada mais em contextos históricos, ou para falar de um passado mais distante, como épocas anteriores. In the old times, people traveled by horse and carriage. In the old times, people traveled by horse and carriage. In the old times, people traveled by horse and carriage. Nos velhos tempos, as pessoas viajavam de carroça. The old times were much more challenging for workers. The old times were much more challenging for workers. The old times were much more challenging for workers. Os velhos tempos eram muito mais desafiadores para os trabalhadores. E por fim, pessoal, nós temos back in the day. Back in the day. Essa é uma expressão mais coloquial e ela é frequentemente usada de maneira nostálgica para lembrar um tempo passado, geralmente mais específico do que the old days. Bom, primeiro exemplo, back in the day, we used to hang out at the park every afternoon. Back in the day, we used to hang out at the park every afternoon. Back in the day, we used to hang out at the park every afternoon. Nos velhos tempos, costumávamos nos encontrar no parque todas as tardes. Back in the day, I could eat anything I wanted and not gain weight. Back in the day, I could eat anything I wanted and not gain weight. Back in the day, I could eat anything I wanted and not gain weight. Nos velhos tempos eu podia comer o que quisesse e não engordava. Essa daqui são as três formas de dizer os velhos tempos na língua inglesa. The old days, the old times, back in the day. Se você gostou das dicas, deixa o seu like. Deixa um comentário, nem que seja um coração, um emoji, porque assim o YouTube recomenda para as pessoas que estão interessadas em aprender inglês. Assim o YouTube entende que o canal é relevante. Compartilha aí com os teus amigos e familiares nas suas redes sociais. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!